Fala pessoal, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite. Então, já começa essa aula relembrando a vocês este modelo atômico, tá? Nós paramos nele na aula passada, beleza? E esse aqui, pessoal, é o modelo atômico de Thomson, tá? O que é que Thomson fez? Thomson disse que o átomo ele é dividido por elétrons e prótons, tá? A parte total do átomo é a carga positiva e incrustado nela eu vou ter as cargas negativas, tá? Então foi Thomson que descobriu o elétron, certo? E os prótons, pessoal, são as cargas positivas que compõem a maior parte do átomo, certo? Da onde veio essa parte esférica? Veio do modelo de Dalton. Dalton tinha aquele modelo que era a bola de bilhar. Nesse daqui, ele pegou a bola de bilhar e acrescentou os elétrons incrustados, beleza? Aí chegou o Rutherford e pensou o seguinte: lembra lá, como foi, na verdade, o experimento de Thomson? Ele pegou uma placa de ouro, bombardeou com cargas negativas e ele acabou percebendo aquele que os raios eles sofriam um certo desvio pelo campo elétrico para o lado positivo. Com isso, ele pensou que, olha, se ele foi para o lado positivo, o átomo tem que ter um, uma carga negativa para ser atraída para lá, certo? E foi aí que ele disse, não, então agora o átomo ele vai ter uma carga negativa que eu vou chamar de elétrons, beleza? E mais para frente vai se chamar de elétron. Só que ele usou cargas negativas para bombardear uma placa de ouro. O TFO, pessoal, ele pensou o seguinte, olha, se ao invés de cargas negativas, eu bombardear agora a folha de ouro com cargas positivas. Ele pensou isso. Olha, se Thomson jogou com raios catódicos a placa de ouro, por que eu não posso jogar raios alfas, que são partículas alfas que têm carga meramente positiva, tá? E foi o que ele fez. Ele bombardeou, pessoal, uma lâmina de ouro com partículas alfas ou partículas positivas, tá? Se o átomo agora ele tivesse o modelo de Thomson, se ele obedecesse ao modelo de Thomson, todos os raios alfa iriam passar, pessoal. Porque já que eu tenho elétrons aqui, o raio seria cargas opostas se atraem, então o raio seria totalmente passado para o outro lado. Ele iria atravessar totalmente a lâmina de ouro. Porque se eu tenho elétrons, eu estou bombardeando ele com cargas positivas, então esses raios vão a tendência a passar para o outro lado, porque você é totalmente atraído pelos elétrons, tá? Só que, como a maioria das grandes descobertas na ciência, ela é feita por acidente, por acaso. Foi o que Rutherford percebeu. Ele percebeu que, ao invés da maioria dos raios passarem, alguns deles voltavam, outros seriam desviados de seu caminho e alguns passavam. Aí ele percebeu, que gota está acontecendo aqui? Por que os raios não passaram totalmente? Por que não foram totalmente passados para o outro lado? Por que alguns raios voltaram? O que aconteceu aqui? Olha, o que aconteceu é o seguinte, pessoal. Ó, vou mostrar a vocês aqui. Se fosse observado pelo átomo de Thomson, olha o que iria acontecer. Todos os raios iriam passar, serem atraídos para o outro lado por conta das cargas negativas que estão incrustadas na massa. Lembra lá, é um passo da massa é a carga positiva, os pontinhos azuis aqui são os elétrons de carga negativa. Então, ó, todos os raios iriam ser
passados para o outro lado, porque esses raios partícula alfa têm cargas positivas, tá? No modelo de Rutherford, pessoal, ele não observou isso. Olha o que ele observou. Ele observou que eu tinha um núcleo aqui, tá? Feito por prótons e nêutrons. Essa imagem está desconsiderando os elétrons, beleza? E olha o que aconteceu, pessoal. Ora, os raios de carga positiva são desviados quando eles se encontram com o núcleo. Mas imagine, para a cabeça dele, como ele iria agora propor um modelo atômico que satisfazesse esse experimento que ele observou, tá? Então ele pensou, imaginou o seguinte: imagine que eu tenho um sistema solar num átomo. O que foi que ele imaginou? Ora, o Sol desse sistema solar seria um núcleo, onde ele ficaria no meio e deteria toda a massa do átomo. Então, toda a massa do átomo vai estar concentrada no núcleo, porque é lá que eu tenho os prótons e é lá que eu tenho os nêutrons, certo? Ao redor desse núcleo, que é desse Sol, eu vou ter os planetas. Quem serão os planetas? Os elétrons. Então, pessoal, o modelo de Rutherford, ele é chamado, conhecido como modelo planetário ou sistema planetário. Porque eu vou ter uma estrela aqui no meio, que vai ser o núcleo, e ao redor desse núcleo, pessoal, girando ao torno desse núcleo com energias bem definidas, eu vou ter os elétrons. Os elétrons estão aqui, ó. Por isso que quando os raios passam por aqui, ó, eles vão totalmente para o outro lado. Por que eles passam por aqui e vão para o outro lado? Porque aqui eu vou ter os elétrons. Quais são as cargas dos elétrons? Negativas. Qual é a carga desse raio? Positiva. Então eles vão ser atraídos por aqui, ó. Agora, no momento que eles encontram com o núcleo, eles se desviam, porque eles vão possuir a mesma carga. Então, esse modelo atômico aqui, observado experimentalmente por Rutherford, foi o que fez ele propor que agora, ao invés de ser um de compassas, uma massa contendo a carga positiva, incrustado nele as cargas negativas, os elétrons, agora o átomo, pessoal, ele vai ser um grande espaço vazio, ó, um grande espaço vazio, onde bem no centro dele eu vou ter um núcleo, tá? Onde esse núcleo contém toda a massa desse átomo. Dentro do núcleo eu vou ter os prótons e os nêutrons. Ao redor desse núcleo, galera, eu vou ter os elétrons girando em órbitas bem definidas. Tá? É como se fosse a órbita de cada planeta. Tem a órbita de Mercúrio, a órbita de Vênus, a órbita da Terra e por aí vai. Então aqui eu ia ter a órbita desse elétron, deste elétron, até chegar no último elétron que esse átomo tem. Certo? Então, foi a partir deste erro experimental que Rutherford teve que ele teve um novo modelo atômico, porque ele queria comprovar que Thomson estava certo. Rutherford não tinha nenhum modelo atômico em mente. Aí ele só pensou, ora, se bombardear uma placa de ouro com uma carga negativa, eu vou bombardear agora com uma carga positiva, ver se está certo mesmo. E foi o que ele observou que o modelo não estava mais certo. E agora foi proposto outro modelo atômico para explicar o que estava acontecendo e estava sendo observado. Tá? Então, voltando para a aula, foi isso que aconteceu. As partículas, ou seja, a carga positiva, quando tocava nos elétrons, ela passava. Quando não encontrava nada, como o átomo agora é um espaço vazio, então ele passava também. Agora, quando ele encontrava com o núcleo, ele era desviado ou refletido, voltando para trás. Tá? Aqui não dá para voltar para frente, tá? Não sei. Tá? Então, pessoal, os pontos chaves do modelo atômico do Rutherford ele fez o experimento por espalhamento de radiação alfa, ou seja, de cargas positivas,
O modelo dele é chamado de modelo planetário ou sistema planetário. E agora o átomo ele passa a ter núcleo esférico, só o núcleo ele é esférico, tá? É aquele minúsculo ponto no meio do átomo, é o núcleo, onde o núcleo vai ter carga exclusivamente positiva, porque ele é formado por prótons e nêutrons. Prótons têm carga positiva, nêutrons têm carga negativa. Então, mais um com zero vai dar positivo. Tá? Então, a carga do núcleo é positiva. Ao redor desse núcleo, girando em torno dele, com energia bem definida, anote isso aí, tá? Energia bem definida, os elétrons estão circundando o núcleo com órbitas bem definidas, ou seja, nenhum elétron ele pode sair daquela posição. Se a órbita bem, a pessoa, a Terra sair da posição da órbita dela e bater em outra órbita, a confusão que ia ser Jesus. Aí vai ocorrer período de vida iminente, quase todo instante. Tá? Então, os elétrons ele não podem, pelo modelo de Rutherford, sair de suas órbitas. E olha a palavra que ele está usando. Ele está usando a palavra órbitas. Certo? Anotem isso daí, porque quando a gente for ver o próximo agora, o Bohr, vai ter algumas coisas de Rutherford que vai mudar. Tá? Para vocês não se confundirem. Rutherford, este rapaz aqui de olho azul bonitinho. Certo? E aqui o modelo representado do átomo de Rutherford. Ó, é um espaço, opa, volta, perdão, pessoal. É um vão, tá? Onde tem uns espaços vazios aqui, ó. Eu tenho um núcleo de carga exclusivamente positiva. Dentro do núcleo tem os prótons e os nêutrons. E ao redor deste núcleo, em órbitas bem definidas, eu tenho os elétrons. E os elétrons têm cargas negativas. Tá, pessoal? Não esquece disso também. Elétrons, cargas negativas. Certo? Aí chegou este rapaz aqui, este senhor Bohr. Certo? Niels Bohr. O que foi de revolucionário no Bohr? Pessoal, Bohr, ele agora, após ele divagar sobre os experimentos de Rutherford, porque pela mecânica clássica, tá? Pela física da mecânica clássica, o que aconteceria? Vamos voltar aqui para o modelo de Rutherford, tá? Que Rutherford desconsiderou. Pessoal, digamos que aqui é um ser humanozinho, tá? Que possui relativamente uma massa, beleza? Não importa qual seja essa massa, o importante é que ele possui uma massa. O elétron, ele possui uma massa, tá? Se você tem uma massa, pessoal, você demanda de energia para poder fazer movimentos, independentes quais sejam. O que acontece se esse elétron começar a girar, 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 girar aqui, é que ele vai perder energia. À medida que ele vai perdendo energia, ele vai sendo atraído para o núcleo. Por que para o núcleo? Esse elétron tem carga negativa, este núcleo tem carga positiva. Então, quando ele perde essa energia que ele tem de ficar girando aqui, ele vai se aproximando do núcleo e esse átomo iria entrar em colapso. Tá? O Rutherford esqueceu apenas de levar em consideração a mecânica clássica, que dizia que os elétrons, se possuem massa, eles possuem, é bem minúsculo, mas possuem. Então, eles iriam perder energia, se aproximar do núcleo e esse átomo ia explodir, colapsar. Porque elétron com o mesmo núcleo não pode. Tá? Pode ser elétron com o núcleo de outro qualquer aí. Mesmo não pode, brincando, também não pode, tá? Elétron e núcleo eles não interagem para formar nada, a não ser que seja para destruir, certo? Mas elétron e núcleo eles não podem, pessoal, se encontrar, beleza? Então, o Rutherford estava erroneamente nesse quesito em seu modelo atômico. Então, o Bohr ele levou em consideração isso. E ele pensou o seguinte, pessoal. Agora, o átomo ele não possui camada, ele não possui órbitas. Átomo agora não possui órbitas bem definidas. Eles possuem eletrosfera, tá? Eletrosfera. E agora possuem níveis de energia. O que são esses níveis de energia, pessoal?
é o seguinte: se esse átomo recebe energia que ele recebe, ele consegue ir para um nível de energia maior. Então, digamos que você está aqui, e aqui em cima de você eu tenho um nível de energia maior. Para esse elétron que está aqui chegar para cá, para esse nível de energia aqui, ele precisa receber energia, então ele precisa vir para cá. Como é que ele recebe essa energia? Tem duas formas, ou na forma de calor, ou na forma de luz, certo? Então, ou na forma de eletricidade, não importa. O importante é, se o elétron ele for excitado, ou seja, se ele começar a receber energias para ele, ele consegue pular de um nível de energia inferior para um nível de energia superior. E esse nível de energia, pessoal, nós chamamos na química de camada energética, tá? Como seria essa camada energética? Parece muito com o modelo de Rutherford, certo? Só que eu vou ter um núcleo, tá? Um núcleo normalmente com prótons e nêutrons e de carga positiva. E ao redor dele, pessoal, não tenho mais órbitas onde tem os elétrons. Agora eu tenho uma eletrosfera, tá? Eletrosfera. Nessa eletrosfera eu vou ter orbital. Orbital, tá? Esse orbital, pessoal, é o local de maior probabilidade de se encontrar um elétron. Agora vamos brincar de probabilidade. Esse quesito de probabilidade não entra no estudo de Bohr. Vai ser no estudo de 3 outros caras que se juntaram com mecânica quântica para poder ligar ao quesito de probabilidade, tá? Mas, que é o modelo atômico atual. Mas Bohr não falou sobre isso, tá, pessoal? Bohr não falou de orbital nem de probabilidade. Ele só falou que ao redor do núcleo eu vou ter eletrosfera. Nessa eletrosfera eu vou ter os elétrons girando num nível de energia específico, tá? Eles vão possuir um nível de energia específico aqui. Só que eles vão ter uma interação mútua entre perder e ganhar energia. Então, os elétrons eles ficam ganhando, perdendo energia, ganhando e perdendo energia. Quando ele ganha energia, pessoal, ele passa de uma camada inferior, tá? Ele passa de uma camada inferior para uma camada superior. Aqui eu tenho a camada 1 e aqui eu tenho a camada 2. Camada 1 eu tenho esse elétron e ele ganhou energia. Ele veio para cá. Só que ele não mora aqui. Esse elétron ele tem que ficar na camada 1. Só que ele veio para 2. Ele recebeu energia, ele veio. Está excitado. Só que ele tem que voltar. Então ele tem que perder essa energia que ele ganhou. Porque essa camada 2 tem mais energia do que a camada 1. Então, para ele voltar para cá, ele tem que perder essa energia que ele ganhou. E esse elétron, ele vai liberar essa energia de duas formas. A primeira é no calor, então ele pode aquecer o átomo, tá? Ele está perdendo calor, ele emite essa energia na forma de calor, ou ele pode emitir na forma de fóton, que é chamado de luz. Fóton é luz. Então, como eu posso enxergar isso no meu dia a dia? Duas coisas. Primeiro, nas lâmpadas, pessoal. Qualquer coisa que acenda obedece a esse quesito de Bohr, tá? Então, foi a partir de Bohr que nós tivemos o avanço na criação e explicação das lâmpadas. Como é que as lâmpadas funcionavam? Como é que o negócio que está lá, você liga na tomada, acende o interruptor, ela limita luz. É por conta desse modelo atômico de Bohr agora, pessoal. Nós sabemos agora que o elétron ele pode andar de uma camada inferior para uma camada superior. Só que à medida que ele vai, ele tem que voltar. E para ele voltar, ele tem que perder energia. Quando ele perde energia, ele perde na forma de luz ou na forma de calor. Tá? Aí vocês vão lembrar que existia uma lâmpada antigamente, não sei se vocês lembram, acho que não, vocês eram muito novinhos, alguns, né? Tinha uma lâmpada chamada incandescente, que era amarelinha. E se você deixasse ela funcionando por 1 hora e tocasse na bicha, tocasse na lâmpada, você levava uma queimadura de 50º grau. Ela liberava muito calor e consumia muita energia. Por quê?
Porque o material que ela era feita, ela era o material que liberava, quando o elétron é excitado, liberava mais calor do que luz. Por isso que para ela emitir luz, ela tinha que consumir muita energia. Tá? Essa energia antigamente vinha um pouquinho relativamente cara, por conta que usava ela. A galera usava aquela lâmpada de último caso, só quando estava tudo escuro, porque quando ligava, ela puxa mais energia, então fazia de tudo para ligar ela só quando necessitava mesmo. Aí foram testando os outros materiais para fazer as lâmpadas e descobriram agora as incandescentes, até as LEDs, que funcionam ao contrário. Elas emitem pouco calor e liberam muita luz. Essas lâmpadas brancas que existem hoje em dia, de LED ou incandescente, perdão, fluorescentes, tá? Elas emitem mais luz. Quando o elétron é excitado, ela emite mais luz do que calor. Certo, pessoal? Então, e como é que eu vou saber qual material vai liberar mais luz do que calor? Isso aí, pessoal, é fazendo teste em laboratórios. Não tem nada que você olhe para o material e fala, isso aqui vai emitir mais luz do que calor, ou mais calor do que luz. Não, só fazendo experimento em laboratório. Isso é intrínseco de cada elemento. Tá? Só pegando o elemento, fazendo o teste com ele no laboratório para descobrir se vai liberar mais luz ou calor. Belezinha? Então, relembra lá, do que agora o átomo é feito? O átomo é feito por um núcleo de carga positiva, onde dentro desse núcleo eu vou ter os prótons e os nêutrons. Ao redor desse núcleo eu vou ter uma eletrosfera, beleza? Nessa eletrosfera eu vou ter os elétrons. Os elétrons, eles giram nessa eletrosfera em níveis de energias específicos. Ele pode ser excitado, ou seja, ele pode receber energia, aumentar o seu nível de energia e ir para outra camada. Tá? Isso aqui, esse nível de energia nós chamamos de camada, pessoal. Camada 1, camada 2, camada 3. Tá? Então, ele pode sair da camada 1, receber energia e ir para a camada 2. Se ele receber energia suficiente para ir para a camada 3, ele vai direto para a camada 3. Então, o elétron vai ficar no fluxo de receber energia e ir para uma camada maior. Perder energia, voltar para a sua camada de origem, e assim ele começa a liberar calor ou luz. Tá? Lembrando, tem questões que ele fala que o elétron ele libera luz quando ele está indo para uma camada superior. Não. Tá? O elétron ele vai liberar energia na forma de luz ou de calor, ele vai liberar quando ele está voltando. Porque quando ele está indo, ele está recebendo essa energia para ele. Quando ele está voltando, é que ele tem que perder essa energia que ele ganhou. Aí ele perde na forma de luz ou de calor, tá? É quando ele está voltando para a sua camada de origem. Beleza? Lembrando, essas eletrosferas aqui, esses níveis de energia aqui, são chamadas de camadas energéticas. Certo? Vamos ter uma aula só para a gente conhecer qual estudo e como o que nós fazemos com essas camadas energéticas, tá? Que é um assunto chamado distribuição eletrônica. Fica para a próxima aula, beleza? Então, propriedades atômicas. O que é que tem no átomo, certo? No átomo vai possuir um núcleo que vai possuir prótons e nêutrons. Esse núcleo ou núcleos vai ter carga exclusivamente positiva, tá? Porque próton é carga positiva, nêutron não tem carga. Então, positivo com 0 é positivo. Vai possuir elétrons de carga negativa, certo? Aí, galera, a gente tem 3 estudos para essas propriedades atômicas, que é o número atômico, número de nêutrons e o número de massa, certo? Número atômico, pessoal, é a quantidade de prótons que esse átomo tem. Então, nós chamamos de número atômico ou de prótons, tá? Então, o número atômico, chamado por Z, é o mesmo que dizer que ele tem um número de prótons. Então, se eu disser que um átomo tem número atômico 500, que não existe, tá? Estou só supondo, um átomo de número atômico 500, nós dizemos que ele tem 500 prótons, tá? Ou seja, 500 cargas positivas. Número de nêutrons, pessoal,
é a quantidade de nêutrons que um átomo tem, certo? E o número de massa, que é dado pela letra A. Tá? Número de massa, letra A. Isso aqui tudo vai formar um elemento químico. Tranquilo? Então, nas representações que chegam nas questões, elas têm essa cara aqui. Ó. Um elemento X possui uma massa que fica em cima, A, e um número de prótons que fica embaixo, C. Tem representações que eles fazem assim, um elemento Y qualquer, que ao invés de a massa estar no lado esquerdo, ela fica no lado direito. Só que isso pode gerar alguma confusão. Tá? Por que isso? Porque geralmente aqui, quando é um cátion ou um ânion, aqui nesse lado direito é que vem as cargas desses cátions ou desses ânions. Beleza? Então, pessoal, geralmente a massa ela vem deste lado aqui, ó. Vem deste lado esquerdo. Beleza? Aí eu tenho umas fórmulas aqui, pessoal. Como é que eu descubro a massa atômica de um átomo? Tá? A massa deste átomo aqui, a massa do núcleo deste átomo, tá? A massa do núcleo do átomo, ela é dada por um número de prótons mais um número de nêutrons, certo? Mas, professor, como é que a massa desse átomo é dada por número de prótons por número de nêutrons? Só que eu estou desconsiderando os elétrons, por quê? Lembra que eu falei? Elétron tem massa, mas é uma massa bem próxima de zero. Então, se eu colocar um bem próximo de zero aqui, tá? Vai ser 0,00000000001. Então, quando eu somar, esse 0,1 que está no final vai ficar lá para frente. Então, não vai praticamente influenciar em nada na nossa conta. Então, a gente pode desconsiderar o elétron aqui, tá? Então, a massa desse átomo é dado por número de prótons mais número de nêutrons, certo? Se eu quero saber o número de prótons, é só você fazer uma reorganização aqui. Ó. Você quer saber esse, você tem número de massa, você tem número de nêutrons. Pega o número de nêutrons e passa para cá com um sinal trocado, negativo. Se eu quero saber o número de nêutrons, eu passo o Z para cá com um sinal negativo. Tá? Então, número de massa é igual a prótons mais nêutrons, número de prótons é massa menos nêutrons, número de nêutrons é igual a massa menos número de prótons. Aí eu tenho A, que é a massa do átomo, Z, número de prótons, e N, número de nêutrons. Uma observação aqui que você tem que levar sempre em consideração. No estado fundamental, o que é estado fundamental, pessoal? É quando o átomo ele não perdeu nem ganhou elétrons. Tá? Vamos ver mais para frente que um átomo ele pode ganhar ou perder elétrons. Vai depender de suas características. Então, quando o átomo não ganha nem perde elétrons, ele está no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Pessoal, olha que informação importantíssima. Olha, um átomo ele tem que ser nêutron de origem, ele não tem carga nenhuma. Então, ele está no estado fundamental, então a carga dele é igual a zero. Para que a carga dele seja igual a zero, pessoal, as cargas positivas, que são os prótons, têm que ser igual às cargas negativas, os elétrons. Então, digamos que um átomo ele possua 20 prótons, um número atômico igual a 20. Então, ele tem 20 cargas positivas. Então, quantos elétrons ele tem? Se ele tem 20 cargas positivas, ele tem que ter 20 cargas negativas. Ele tem que ter 20 elétrons. Pessoal, isso é de extrema importância agora, porque quando formos fazer as distribuições eletrônicas para saber quantos elétrons e como estão organizados esses elétrons nos átomos, as informações que a questão vai nos dar vai ser exatamente o número de prótons, tá? Então, se eu descubro o número de prótons e sei que ele está no estado fundamental, então eu sei a quantidade de elétrons que esse átomo tem, certo?
Então, não esquece disso. No estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, as cargas positivas são iguais às cargas positivas. Certo? Aí eu tenho umas propriedades interatômicas que são chamados de isótopos, isótomos, isóbaros e isoeletrônicos. O que são isso? Vamos lá. Isótopos, pessoal, são os átomos que possuem o mesmo número de prótons, certo? Então, se um átomo X ele possui 20 prótons, se eu tiver outro átomo que possua 20 prótons, então eles são isótopos. Eles possuem o mesmo número de prótons. O que vai dizer, pessoal? A diferença de um átomo para o outro é exatamente o número de prótons. Eu posso ter átomos que possuem o mesmo número de elétrons. O que é que eu não posso ter? Átomos diferentes que possuem o mesmo número de prótons. Isso não existe. Tá? Se eu tenho o mesmo número de prótons, eu digo que é o mesmo elemento. O que eu estou falando? Se eu tiver um átomo A e dizer que ele tem 20 prótons, número atômico igual a 20, e eu disser que eu tenho outro elemento aqui, um elemento X qualquer, tá? E dizer que ele tem 20 número atômico igual a 20 também, pessoal, isso eu estou dizendo que ele é o mesmo elemento do elemento A. Porque para ter o mesmo número de prótons, para ter o mesmo número atômico, eles têm que ser o mesmo elemento. Então, o mesmo elemento hidrogênio, o mesmo elemento oxigênio, o mesmo elemento sódio, não importa. O importante é, se eu digo que eles são isótopos, eu estou dizendo que eles possuem o mesmo número de prótons, com isso, eles têm que ser iguais, têm que ser os mesmos átomos. Não podem ser átomos diferentes com o número de prótons iguais. Certo? O que são isótomos? Ó, iso, igual. Tônus, nêutron. Então, vai possuir o mesmo número de nêutrons. Tá? Aqui podem ser átomos diferentes. Eu posso ter um átomo A que vai ter 50 nêutrons e um átomo B que vai ter 50 nêutrons. Esses átomos são diferentes. Posso ter. Tá? Isóbaros. O que são isóbaros? Iso, igual. A é a massa, né? Então, ó, são a massa iguais. Eu posso ter também átomos distintos, que são diferentes, com o mesmo número de massa. Eu posso, um átomo A ter 30 de massa e um átomo B ter 30 de massa também. Eles podem ser diferentes. O que é que eu não posso ser? Nos isótopos. Isótopos têm que ser elementos que são iguais. Tá? Ó, iso iguais P de prótons. Então, número de prótons iguais. Número de nêutrons iguais. Número de massa igual. Isoeletrônicos. Isoeletrônicos são os mesmos elementos que possuem quantidades de elétrons iguais. Tá? Novamente aqui, podem ser átomos distintos. Posso ser um átomo A e um átomo C. Eles podem ter o mesmo número de elétrons. Tá? Eles podem ter características diferentes, ser elementos diferentes e possuírem o mesmo número de elétrons. Certo? Beleza. Então, essas aqui são as propriedades interatômicas. Tranquilo? Então, pessoal, um exemplo aqui para a gente fixar essa parte de número de massa, isótopos, isóbaros e isótomos e isoeletrônicos. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa, certo? O magnésio possui isótopos de números e massas iguais a 24, 25 e 26, certo? O que ele está dizendo aqui para mim? Que o magnésio é um elemento e esse elemento ele possui isótopos, ou seja, elementos que vai possuir o mesmo número atômico que ele, ou seja, o mesmo número de prótons, tá? Como eu falei, tem que ser o mesmo elemento. Aí ele fala, os isótopos do magnésio possuem um número de nêutrons respectivamente iguais. Então ele quer saber o número de nêutrons
desses 3 isótopos do magnésio. E ele diz que dá um dado aqui. O magnésio possui número atômico igual a 12. Ó. Número de prótons igual a 12. Então, pessoal, se o magnésio possui o número de prótons igual a 12, vamos aqui. Ó. Eu tenho... Vamos lá. Responder essa questão aqui, tá? Para não ia dar espaço. Eu tenho magnésio que ele tem número atômico igual a 12, tá? E esse magnésio aqui, pessoal, ele tem 3 isótopos de massas diferentes, lembra? Eu tenho o isótopo que tem número atômico igual a 12, porque se é isótopo, tem que possuir o mesmo número atômico, lembra? Então, aqui tem que ser 12, certo? 12. Eu tenho outro magnésio, são 3. Número atômico 12. E outro magnésio de número atômico 12 também. Tá? E eles possuem massas, um é 24, outro é 25 e outro aqui 26. Ele quer saber o número de nêutrons desses 3 isótopos aqui, respectivamente. Simples, ó. Só, eu tenho o número de massa, eu tenho o número de prótons, eu quero saber o número de nêutrons, não é isso? Então, pelas 3 fórmulas lá, o número de nêutrons, N, é igual a massa menos o número de prótons. Não é isso? Então, quanto é a massa aqui? 24 menos o número de prótons, que vai ser 12. Pessoal, 24 menos 12 é igual a 12. Então, esse isótopo aqui tem 12 nêutrons. Tá? Só isso a questão. Vamos lá aqui também. Número de nêutrons é igual a massa menos número de prótons. Massa dele aqui é 25 e ele tem 12 prótons ainda, porque tem que ser o mesmo átomo, então o número de prótons, já que eles são isótopos, não vai mudar. 25 menos 12 é igual a 13 nêutrons, certo? Por fim, N é igual a massa menos número de prótons. Ele tem 26, número de massa, número atômico, número de prótons igual a 12, e aqui vai dar 14 nêutrons. Beleza? Então, pessoal, essas questões são mais de interpretação. Na próxima aula, nós vamos fazer mais questões para fixar melhor esse conteúdo. Tranquilo? Então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.